Gente, a gente pode começar dizendo aqui algumas coisas boas, né? Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Então, nesse momento de turbulência, de muita dificuldade, a primeira palavra é o que Jesus está dizendo: no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão passar por turbulência, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vão superar todas essas questões da vida. Depois ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então nós temos muitas palavras de Jesus nesse sentido, que nessa situação de turbulência, de muita preocupação, podem gerar em todos nós um espírito de paz, um espírito de serenidade, um espírito de muita candura. O problema existe, nós não podemos ser levianos diante da situação que nós estamos vivendo. É uma pandemia, um vírus que, quando se torna comunitário, o problema se torna mais grave. Eu tenho acesso a algumas pessoas por quem nós estamos orando, que estão em fase aí de suspeita e que precisa a gente pedir a graça de Deus e o cuidado de Deus. Hoje pela manhã nós falamos de outras pessoas hospitalizadas, que estão vivendo outras situações que precisam também de conforto e de muita consolação. Então esse é o momento que eu pretendo, junto com você, levar uma palavra de paz, de consolação, sem, contudo, se alienar diante da seriedade do problema. A questão é mais ou menos o seguinte: nós temos o problema, nós temos a circunstância que nós estamos vivendo e, às vezes, a reação ao problema pode ser maior do que o problema. Então nós precisamos encarar com muita responsabilidade, com muito cuidado, atendendo a todas as providências que são necessárias, seguir as orientações dos técnicos da área de saúde que estão passando aí para todos nós, e como cidadão nós temos que cumprir isso direitinho para que nós não sejamos vetores e pessoas responsáveis socializando o mal para outras pessoas. Por outro lado, quero lhe animar a manter a paz, a manter a tranquilidade na alma. Nós aqui no nosso ambiente é um ambiente agradável. Naturalmente, nem todas as pessoas têm o tipo de ambiente que nós temos. Moramos aqui num sítio, são 5 casas, é um ambiente familiar, é um condomínio familiar. Mesmo nesse momento, nós estamos com poucas pessoas aqui. As outras pessoas que poderiam estar aqui no nosso entorno, de maneira pedagógica, nós pedimos que cada um ficasse na sua própria casa. Para ser honesto com você, nós temos alguns momentos que nós estamos mais juntos, mesmo que distante um do outro e nos espaços mais abertos. Mas só para dizer que nós estamos tomando todos os cuidados necessários. O que é que tem me preocupado nessa ocasião? Tem me preocupado o jeito como algumas pessoas tratam essa questão de forma tão leviana. Às vezes eu penso que é por ignorância. Eu imagino que algumas pessoas não têm o conhecimento dessas pandemias e agem assim por ignorância. Eu vivi num país em guerra e, por conta da situação da guerra no país, não sentia todos os cuidados contra a malária. Então, o país que eu vivi, no período que eu vivi, houve uma curva ascendente da malária por conta dos cuidados que as pessoas não tinham, dada aquela situação e aquela circunstância. Não era nem por irresponsabilidade. Conheci brasileiros, a gente até em tom de humor dizia o seguinte: a primeira visita aqui nessa cidade é você receber a malária, quem primeiro lhe recebe é o mosquito. E por mais que as pessoas tentassem fugir do mosquito, os mecanismos de profilaxia não eram suficientes para atender aquele tipo de necessidade. Aqui é o contrário. Se você pode, se você tem condição, então toma todos os cuidados necessários. Não seja leviano, por favor. E eu tenho percebido muita ignorância, inclusive de líderes evangélicos. Eu penso que é por não ter conhecimento da gravidade e da seriedade desse problema. E aí eu entendo, eu não quero falar isso com amargura, eu estou apenas dizendo para tomar cuidado, porque quando você usa de leviandade e quando você, que é um formador de opinião, não toma os devidos cuidados e as providências necessárias, você põe outras pessoas em risco, pessoas que seguem as suas orientações e que seguem as suas palavras. Então não é prudente que um formador de opinião, não é prudente que um líder que influencia a forma de pensar e de viver de muitas comunidades, não é prudente que seja leviano numa ocasião dessa. Tem que ter muita responsabilidade. Razão pela qual na nossa comunidade, por exemplo, nós estamos tomando essa providência. E não queremos ser repetitivos ou simplesmente fazer o que os outros já estão fazendo, mas vale a pena a gente estar fazendo esse tipo de comunicação. Então tem me preocupado
essa virose da ignorância. Mais do que o vírus da ignorância pode ser um dos instrumentos que vai contribuir ou pode contribuir para que o quadro se agrave muito mais. Além disso, eu tenho me preocupado com uma outra coisa, isso eu já venho falando há mais de 15 anos, o espírito de violência, de truculência que tem invadido o mundo. As pessoas estão vomitando ódio, as pessoas estão destilando amargura, raiva nas palavras, raiva nas argumentações, violência no trânsito, violência nos esportes, violência em vários lugares. E essa situação, que poderia ter gerado mais sensibilidade, até por conta do sofrimento de muitas pessoas, muita gente morrendo, gente perto da gente longe da gente, e aí muita gente morrendo, eu pensei que isso gerasse nos seres humanos uma sensibilidade mais profunda. E claro, eu não estou generalizando. Tem muita gente com muito mais sensibilidade, muitas pessoas atentas a essa situação, mas tem me preocupado como que essa situação põe o seu coração pelo avesso. Foi de propósito que eu coloquei a máscara. Por favor, a máscara aqui nesse momento ela não está sendo usada de forma com toda a higiene necessária, até porque estava exposta aqui em cima. Não é uma coisa que eu deveria fazer. É porque eu vou usá-la só como ilustração. Eu vou colocar a máscara para dizer para você o seguinte: muitas vezes, eu, usando dos meus momentos de exposição bíblica, eu falei para as pessoas que tirassem a máscara. Tira a máscara, né? E se você está afetado por um vírus, não tira a máscara, para você não cometer um mal às pessoas que estão no seu entorno. Então, hoje eu estou mudando um pouco de ideia. A máscara tem me ajudado a repensar o mal que está dentro de mim. Se eu tenho um vírus, se eu tenho um problema em mim, eu ponho a máscara para não contaminar as outras pessoas. Se o vírus que eu tenho é o vírus do ódio, se eu tenho o vírus da amargura, se eu tenho o vírus da ignorância, se eu tenho o vírus da truculência, se eu tirar a máscara, eu vou prejudicar muita gente. Então eu já preguei muitas vezes: tira a máscara. Por favor, não tira a máscara, tira a doença. Se cure primeiro. Depois que você for curado, aí você pode tirar a máscara. Está escrito: enquanto depender de vós, tenham paz com todas as pessoas. Tenham paz com todos os homens e com todas as mulheres. Então, tira a máscara da arrogância, tira a máscara tira a doença da arrogância, a doença da truculência, a doença da violência. Se você tem essas doenças, põe a máscara. Fala com máscara, é muito melhor. Põe a máscara da religião, põe a máscara da sua espiritualidade, põe a máscara da sua santidade, põe essas máscaras, que aí pelo menos a gente não vai ver toda a maldade que está dentro de você. Agora toma cuidado, porque às vezes do outro lado da máscara vem essa amargura, toda essa truculência e toda essa arrogância. Então é melhor você ficar com a máscara da religião mesmo, para que essa doença, para que a lama que está dentro do seu coração não contamine outras pessoas. Eu estou tomando muito cuidado. Inclusive, hoje, assim, um amigão meu, Manfredo Grellert, eu conversando com ele, eu disse: como é que eu devo tratar meu coração? Ele disse: cara, vá com a sua candura e com o seu sorriso, porque o mundo está cheio de violência. Então eu estou sendo também orientado por uma pessoa que me inspira para a vida, que me pastoreia, que quando eu quero abrir o meu coração, abro com toda a serenidade. Então, só para dizer para você o seguinte: cuidado, porque esse momento está expondo quem você é por dentro. Esse momento está dizendo quanto de violência tem dentro de você. Esse momento está dizendo quanto de truculência e arrogância tem dentro das pessoas. E não adianta, então, colocar máscara nessas situações. Se curar para depois não precisar mais de máscara. Eu estou me percebendo com saúde, por isso que eu não estou usando máscara. Como eu disse, eu usei aqui a máscara só por uma questão pedagógica desse nosso diálogo diante de um momento tão difícil. Eu estou pensando, não sei se a Kelvin, se o Carlos Filho, eu tinha pensado a gente cantar, nem sei se a gente vai conseguir a letra toda. Eu estou aqui falando, Kelvinha, e estou me lembrando de pessoas como Dona Elma, estou me lembrando da Gidélia, estou me lembrando do Pedro Pia, da Estela, de pessoas que são marcadas por músicas antigas, como por exemplo Irmão Alci, Irmão Vanildo, né? Pessoas que são marcadas por músicas como Se Tu Minha Alma, Deus Suplica,
e não recebes, confiando fica. Por mais que a gente não lembre de toda a letra, e desculpa colocar vocês nessa situação, mas lembrei disso agora, e a gente poderia cantar incluindo esses nossos irmãos e irmãs que estão aí em casa possivelmente nos escutando. A Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Obrigado aí pelas correções que vocês fizeram, as letras que nós trocamos, mas muito legal. Como nós estamos nesse culto familiar, bem descontraído, para que de alguma maneira Deus venha abençoar o seu coração e abençoar toda a sua família. Esse é o momento então que a gente precisa não apenas usar a máscara. Eu acho que para alguns é melhor manter a máscara para não transmitir a sua doença para a gente. Mas eu não quero mantê-lo doente. Estou falando das doenças da alma, das doenças emocionais, das doenças do coração. Precisamos nesse momento de muita paz, de muita serenidade. Nós estamos fazendo o possível aqui na nossa convivência para não ficarmos estressados, para mantermos o carinho um com o outro. É um aprendizado muito lindo, por mais que a nossa família seja uma família grande, que batizada de muita amizade, a gente quer aproveitar essas ocasiões para intensificar muito mais essas nossas relações, intensificar muito mais essas nossas amizades. É um momento também para você cuidar de saúde. Fica em casa, aproveita para fazer algumas atividades físicas, só para compartilhar com você. Foi identificado um problema grave na minha coluna, hoje quase eu não me levantava, mas aí depois de alguns alongamentos, alguns exercícios físicos, eu estou bem melhor. Então quero lhe animar a cuidar da sua saúde, a cuidar da alimentação, a cuidar da sua espiritualidade, cuidar do seu coração. O Evangelho de João, que é o que eu quero conversar, venho conversando com a Igreja de Cristo no Parque Araxá e a Igreja de Cristo na Aldeota. A gente vem conversando muito sobre o Evangelho de João e quero aproveitar essa circunstância e esse momento para conversar com você. Principalmente por essa distância do templo, por conta dessa ausência dos grandes ajuntamentos que tem a sua importância. Você vai encontrar isso no livro de Atos, você vai encontrar várias manifestações, tanto no Antigo quanto do Novo Testamento, do povo de Deus se reunindo. E você vai encontrar as ocasiões em que isso não foi possível, em que as pessoas em dispersão não conseguiam se reunir coletivamente, se reunir em grandes agrupamentos e não viver a experiência comunitária tão intensa. Paulo vai viver essa experiência quando esteve preso em Éfeso, no período que ele viveu no deserto da Arábia, João, o apóstolo, lá na ilha de Pátimos, e os irmãos que viviam em dispersão, como está registrado lá em Hebreus, especialmente no capítulo 11, quando fala aqueles que pela fé
viviam pelos antros e pelos becos, andavam pelos desertos, pessoas que não tinham endereço, não tinham lugar para moradia. Então esse é o momento que o Evangelho de João nos anima a pensar no que foi dito no texto em que ele escreveu, que o João escreveu, quando ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa experiência onde Deus e a vida humana se misturam, e aí Deus vem viver entre nós plenamente através da vida do Jesus Cristo de Nazaré. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é uma coisa assim maravilhosa que todos nós precisamos aprender. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não tem mais separação entre o humano e o divino, e não tem mais separação entre o sagrado e o profano. E com isso, o templo é uma oportunidade de encontro, mas quando nós não tivermos a chance de ir ao templo, nós somos igreja de Jesus, até porque nós não podemos confundir a igreja com um encontro em um prédio, nós não podemos confundir a igreja com um encontro em um templo. A igreja é o povo de Deus, que vive a cada momento e em cada situação, vive a experiência de andar com Deus e está o tempo todo com Deus. E tem esse poder de capilaridade em todos os lugares e em todas as experiências sociais. O Evangelho também vai nos dizer, o Evangelho de João vai nos falar do amor de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira, e sabendo Jesus que era hora de partir desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. E quando aparece esse texto no capítulo 13 de João, dizendo que Jesus amou os seus e os amou até o fim, esse texto deixa evidente que Jesus tinha a sensação de transição biológica deste mundo, sabendo Jesus que era hora de partir desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. O momento era de crise, o momento era de tensão, e Jesus aproveita a ocasião para lavar os pés dos discípulos. Jesus aproveita a ocasião para permitir que o Judas, o traidor, pudesse colocar o pão dentro do seu vinho, dentro do vinho de Jesus. E isso era um gesto e uma demonstração de muito amor e de muita amizade pela pessoa. Na verdade, Jesus está dizendo: a despeito do que você fez, você me vendeu, você me traiu, mas eu continuo dizendo que o meu vinho, a minha taça, o meu cálice continua aberto para você molhar o seu pão. Um outro aspecto bonito do Evangelho de João é a serenidade de Jesus, a graça que estava em Jesus. O Paulo vai escrever sobre isso mais adiante. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, ou seja, o Senhor Jesus diante da tragédia, o Senhor Jesus diante de uma catástrofe, manteve a graça, se tornou permanentemente gracioso, não deixou fugir pela ponta dos dedos a graça que era tão inerente à sua vida. É até redundante falar em Jesus deixar fugir a graça, porque ele era a manifestação de toda a graça, a plenitude da graça de Deus. O Senhor Jesus, na noite da tragédia, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça. Se por acaso você está vivendo esse momento mais perto da sua família, se você está vivendo uma grande dor, e de novo eu estou lembrando aqui de pessoas que estão com gente enferma no hospital, mesmo que por outras enfermidades, sem a chance de visitar permanentemente, sem a chance de estar perto do seu familiar, sem a chance de estar trazendo alguma palavra de consolação. Se você vive esse momento, o momento em si já é muito duro. Não permita que essa situação arranque de você a graciosidade que Deus lhe concedeu. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu. E aí vem então uma outra dimensão bonita da ceia e dessa celebração extraordinária, se você é de outra expressão religiosa, da Eucaristia, como queira chamar, essa expressão da solidariedade. Tomou o pão e partiu. Esse é o momento que nós precisamos ser solidários. Solidários e solidárias com as pessoas que não têm um lugar para repousar, não têm a chance de ter um espaço decente que possa propiciar saúde e conforto numa ocasião como essa. Então, que a solidariedade se manifeste através de você. Inclusive, só para fazer a você um desafio, eu vou aniversariar no dia 29 de março. E se você quiser me dar um presente, compre gel, uma comida para quem precisa, álcool gel,
compre sabonete e dê a quem está precisando. Esse é o melhor presente que você pode me oferecer. E aí, se você quiser fazer a lista para a gente depois tomar conhecimento, quantas pessoas receberam álcool gel, quantas pessoas pobres receberam sabonete, alguma coisa para asepsia, ou se precisa, se tem outra necessidade, você manda esse presente para ele e manda antes do meu aniversário, no dia do meu aniversário, e você não imagina como eu vou ficar feliz que essas pessoas sejam beneficiadas no dia do meu aniversário. Se você queria me dar perfume, pode ficar tranquilo, o último aniversário me deram um perfume à vontade, então dê álcool gel, ofereça um sabonete para quem não tem, um kit de refeição, uma comida para o mês todo. Se você é empregador e a pessoa não está trabalhando com você, ficou em casa e você está com medo de dar o salário, pega esse salário e me dá de presente, mas não manda para mim não, manda de presente para a pessoa que está lá do outro lado. A nossa igreja tem procurado ser solidária nesse sentido. Nós temos uma vantagem em relação a outros grupos e nós entendemos isso. Eu espero que você compreenda essa minha colocação com muito cuidado. Só para dizer que nós funcionamos no colégio, o Colégio 7 de Setembro cede o auditório para a gente funcionar como igreja, então nós não temos essas preocupações com as estruturas. É uma bênção que Deus tem nos dado durante vários anos e nós não temos essa preocupação. Então, por conta disso, a nossa comunidade pode pensar nos recursos para atender basicamente a essas necessidades de outras pessoas. Então, nós conseguimos, nesse aspecto, até como instituição, nós conseguimos ser mais solidários. E eu queria lhe animar a essa manifestação de solidariedade no momento tão crítico e tão difícil. O Evangelho de João é batizado de amor, tem muita ternura e é batizado de muita solidariedade. Hoje pela manhã, falando sobre o Evangelho de João, eu conversei sobre a morte biológica e sobre a morte como paradigma. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Eu quero lhe animar a sepultar em você as sombras que atrapalham, a tirar toda a enfermidade que está em você para que você não precise mais usar nenhum tipo de máscara. E assim, o grão de trigo caindo na terra pode morrer e aí ele vai produzir muitos frutos. Esse texto não está falando de morte voluntária, não está falando de morte biológica, está falando da morte voluntária, dessas sombras, imagens e ídolos que estão dentro da gente que precisam ir sendo sepultados. E nesse aspecto, eu penso que essa pandemia está nos ensinando algumas coisas. Estava falando hoje com um amigo, Manfredo Grellert, ele dizendo: Carlinhos, você tem percebido que a poluição acabou? As cidades agora, os pássaros estão alçando seus voos de maneira mais tranquila. Acho que a gente precisa aprender a lição de cuidar melhor da natureza. Esse mundo, aliás, esse momento está nos ensinando que o dinheiro não vale tudo, que a conjuntura econômica não vale tudo. Esse contexto está dizendo que o local religioso não é a melhor coisa do mundo, que a sua vivência familiar, que a sua vivência pessoal, seus laços fraternos são mais importantes, e é isso que a igreja, são mais importantes do que as nossas estruturas religiosas. Quem sabe a gente vai tirar grandes lições desse momento. E a semelhança da Maria Madalena, nós vamos saber transformar o Calvário num jardim. Como diz o João, no capítulo 19, versículo 41, no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e nele um sepulcro novo, onde ninguém houvera sido posto. Vamos aproveitar desse Calvário, vamos aproveitar desse momento de dor, desse momento de muita aflição, vamos aproveitar para transformar isso num jardim. É possível, até porque nós somos seres humanos que elaboramos as nossas circunstâncias e a vida depende também das nossas elaborações. Eu espero que você aprenda a elaborar com paz, com serenidade, com a graça de Deus, com o amor de Deus, batizando a sua vida. Disse Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim. Ele também disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Que a paz de Jesus possa invadir o seu coração. Que o Espírito Santo esteja lhe dando sabedoria, discernimento e graça para continuar essa jornada da vida. E eu desafio a todos e a todas a serem seguidoras do Jesus de Nazaré e abraçar esse evangelho que é a boa notícia de que Deus vive com a gente e que Deus veio para nos visitar. Fica com Deus, fica em paz, sob a graça e a bênção e o poder do Espírito Santo. Fique debaixo
da proteção e da graça de Deus. É a minha oração e a minha intercessão em nome de Jesus. Amém. 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 Quem está falando? Tem alguém aí? Quer ouvir alguém que a gente precisa? Aliás, todo mundo que está aí, olha, obrigado pela sua participação, de estar com a gente. Não consegui fazer leitura de todos que participaram, mas eu quero deixar um abraço para todos vocês e agradecer pela sua participação. Está disponível no Facebook e no Instagram. Ele fica disponível aí no Facebook e fica também disponível no Instagram, nos dois. Vamos fazer isso mais vezes. A Kelvin está dizendo que nós vamos fazer isso mais vezes. Meu querido e amigo Caio Fábio tem sempre me incentivado a fazer esse tipo de publicação. E eu sou muito tímido, você observa aí que a nossa tecnologia aqui é muito elementar, então, mas eu estou aceitando esse desafio, estou aceitando esse desafio. Caio, você me convenceu. Vai deixar colocar as redes sociais do teu celular agora, né? Vou deixar. Um grande abraço. Abraço, beijo. Tchau, gente.